Cotton é uma franquia querida de muita gente e acho que a gente vive uma época em que o jogo nunca esteve mais vivo, né? Pois nunca saíram tantos jogos da bruxinha em um intervalo de tempo tão curto. Bom, tudo bem que boa parte deles são remakes ou pacotes com jogos antigos, mas só pelo fato deles estarem saindo significa que a franquia é muito bem sucedida. O que é uma verdade que a gente simplesmente não pode negar. E hoje nós vamos falar do mais novo episódio dessa série. E eu peço que, se você gostar do que vai ver aqui, que por favor deixe um like, um comentário e compartilhe o vídeo, que tem ajudado muito o canal a crescer. Desde já, muito obrigado. Mas vamos lá. Eu estava pensando aqui e eu acho que nenhuma franquia de Kill 'em Up saiu para tantas plataformas tão distintas e sobreviveu por tanto tempo quanto o Cotton. Veja você, tem Cotton para X68000, para Mega Drive, para Neo Geo Pocket, para PlayStation, Saturn e, bom, para PlayStation 4 e Switch, agora recentemente em 2022. Se a gente for comparar com outras franquias, tipo Parodius ou Twinbee, que também tiveram uma vida muito longa, Cotton viveu por muito mais tempo, porque ainda saem jogos novos, ou seja, acho que podemos dizer, sem medo nenhum, que se trata da franquia de Kill 'em Up mais bem sucedida de todos os tempos. Sem falar nos clones de Cotton, que de tempos em tempos saem, né? Que eu me lembre, tem o Akazukin Cha-Cha para X108000, Magical Chase para PC Engine e Game Boy Color, o Trouble Witches, e que todos esses jogos com tema de bruxinha abriram caminho para o famoso Death Smiles, que é uma franquia aí mais do que respeitada da Cave, amada aí por muita gente. E o simples fato deles existirem comprova o quanto acertaram na fórmula do Cotton. Ou seja, estamos falando de uma das mais importantes, se não a mais importante franquia de Kill 'em Up de todos os tempos. E do último lançamento do jogo que acabou de acontecer. Aliás, eu gostaria de aproveitar para agradecer a Inin Games, que mandou uma cópia do jogo para review. E como é de se esperar, não é porque eu ganhei o jogo que eu não vou dar a minha opinião e falar dos problemas que ele tem, né? Mas já vou dar um spoiler aqui, que não são muitos não. No geral, o jogo é muito bom. Cotton Fantasy saiu nos arcades do Japão com o nome de Cotton Rock'n'Roll, vindo a receber aí versões para Switch e PlayStation 4 depois de pouco tempo. Considerando que a minha última referência da série foram os jogos que saíram para PlayStation e Saturn, confesso que eu tinha um pouco de receio do que havia aí. Gosto muito da série, mas essa transição do 2D para o 3D nem sempre funciona bem. Sem falar na implementação de conceitos novos, depois de tanto tempo que os jogos já existiam, enfim. Bobagem. Foi só jogar 10 minutinhos que todas as minhas preocupações desapareceram. O jogo é uma homenagem digna da série, extremamente bem executado, divertido e com todos os elementos que um fã vai procurar quando pensa em Cotton. Diferente dos jogos anteriores, neste jogo o jogador pode usar 7 personagens, são 6 e mais um que você pode desbloquear. Apesar de que a história é sempre contada nas cutscenes do ponto de vista da Cotton. Sobre os personagens novos, que eu acho que são o melhor ponto do jogo, alguns se baseiam em outros jogos, como Doki Doki Poyachu, Psy-Variar, Starfighter Sanven ou o Mihara Kawase. Interessante que as mecânicas foram preservadas, por exemplo, a Mihara Kawase usa a varinha de pesca para capturar inimigos e depois joga eles nos outros e com o grito dela característico Bazooka. No Starfighter Sanven, você joga com uma nave que luta contra o tempo. Então você tem sempre um contador de tempo ali embaixo que fica rodando
E a Fine, a personagem que é baseada nesse jogo, não tem vida. Ela tem um contador de tempo também, que vai se esgotando e que recarrega conforme você coleta cristais ao longo do jogo. A Ria, baseada na nave do Psy-Variar, funciona exatamente como as naves da série. Ela faz grazing nos tiros e vai enchendo a barra de especial. É possível jogar também com a Ruffy do Doki Doki Poyachu, mas como é um RPG e eu não joguei, eu não sei se tem alguma referência, eu só sei que ela é uma Cotton que faz muito dano nos inimigos. Dá pra jogar com a Appli, que tem a mecânica similar com a bruxinha do Cotton 2 do Saturn, que captura os inimigos e usam eles de escudo. E tem o Takut, que é um dos boss do jogo, que você pode jogar segurando ou lançando o cetro que ele tem, que fica voando perto dele na tela, mais ou menos parecido com a mecânica do Force do R-Type. Ou seja, cada um dos 7 personagens tem uma mecânica totalmente diferente, o que garante uma longevidade generosa ao jogo e acrescenta bastante variedade. Não são só skins não, cada personagem muda completamente, radicalmente, a forma como você joga, ou seja, é como se fossem jogos diferentes dependendo do personagem que você escolhe. A história, que serve de pano de fundo, é algo bem fiel à série e é contada nas cutscenes com dublagem em japonês, mas com legendas em inglês. Os Willows estão desaparecendo e a Cotton precisa descobrir o que acontece e, bem, era isso. Nada muito complexo e nem denso, afinal, Cotton não é sobre isso, né? É sobre humor, leveza e a história da bruxinha e as atrapalhadas dela. O humor, que é característico da série, tá todo lá. Uma pena que não tenham cutscenes diferentes para cada personagem, já que não importa quem você pega, só tem as da Cotton. Os gráficos, que era minha principal preocupação, ficaram lindos em 3D. Eu sou um grande fã de pixel art e eu ainda não me recuperei do trauma sofrido nos anos 90, quando tudo que era jogo 2D virou 3D e, salvo raras exceções, ficaram todos horrorosos. E eu acabo sempre esperando pelo pior, mas aqui não foi o caso. Tudo no jogo é muito bonito e acompanha a atmosfera da série muito bem. Alguns inimigos são demasiadamente minimalistas e não tem uma animação muito boa, mas eu acho que essa simplicidade foi escolhida para refletir o estilo gráfico adotado e não é exatamente um problema. Os efeitos de luz e sombra são bem legais e usam muito bem a tecnologia 3D para isso. A música do jogo é um dos pontos altos. As produções são extremamente bem executadas, variando temas já conhecidos de músicas da série e algumas músicas totalmente novas, mas no geral o trabalho ficou excelente. Confere aí! A variedade das fases e o level design também ficou muito bom, sendo que você nunca sente que estão simplesmente repetindo padrões, inimigos ou nada. Assim, você nunca vai ter um momento de tédio no jogo. Há fases que mudam o scroll para cima e para baixo, fases que tem uma pegada mais puzzle, como a tumba do faraó, e também a presença de bônus stage, que muda a orientação do jogo e transforma ele num rei shmup. A dificuldade do jogo não é das mais tranquilas, sendo que aqui os iniciantes vão apanhar um pouco. O jogo, mesmo no Easy, não é um passeio no parque não, e vai te matar sem dó nenhuma. Mas enfim, isso também é uma característica da série, que é famosa por sempre estar do lado mais difícil na escala dos dificuldade dos shmups, digamos assim. Claro que com um pouco de prática, memorização e principalmente escolhendo um personagem que se adeque melhor ao seu estilo de jogo, as coisas mudam drasticamente, mas a primeira impressão é que o jogo é mais difícil do que ele realmente é. O sistema de pontuação é bem complexo e varia conforme o personagem, mas no geral
em linhas gerais, bem gerais mesmo, consiste em, além de você fazer os pontos matando os inimigos, você pode usar a bomba para cancelar os tiros e transformar eles em sininhos, que valem um monte de ponto, além de tentar coletar a maior quantidade possível de xícaras no fim de cada fase. Eu notei que os boss têm uma evolução para uma segunda forma e eu ainda não consegui descobrir se é melhor matar eles antes da evolução ou ficar milcando pontos pelo maior tempo possível. Também não sei direito como é que eles medem a sua performance ao longo da fase, mas mesmo indo super bem eu nunca consegui tirar mais do que C, usando a Ria, que é a personagem que eu achei melhor, talvez por ser fã da série Psy-Varier. Veredito final é: Cotton Fantasy é uma excelente continuação da série, que não só respeita o legado dela, como adiciona novos personagens e foi extremamente bem executado em termos de música, gráficos e level design. A dificuldade é talvez um pouquinho acima aí do esperado, cortesia do jogo ter nascido nos arcades, né? Mas nada que um pouco de paciência e dedicação não resolva. Eu gostaria que a Silk, a personagem que só está disponível na versão de pré-venda do Amazon, a gente tivesse acesso a ela mesmo que em DLC, mas isso vamos ver no futuro, né? Eu me diverti muito com o jogo e recomendo demais, seja você fã da série Cotton ou não. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, por favor, deixa o seu like, compartilha e comenta para que o YouTube não tire a gente da sua vida. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final e a gente se vê em breve. Abraço!バトルマシン兵器でひねり潰してくれる。強そうなやつで、どうせデクノボでしょ。デク？魔法科学と宇宙テクノロジーが融合した最強のマシンだぞ。ちゃん待っててね。すぐに倒しますからね。